O Malafaia ele está fazendo o jogo de emprestar a boca, os lábios, para fazer os ataques que o Bolsonaro não pode fazer, né? Que ele se complicaria se fizesse. E como o Malafaia ainda não está inserido em nenhum inquérito, ele faz esses ataques todos, livrando o Bolsonaro da necessidade de atacar o Alexandre de Moraes, mas todo mundo sabe que o Malafaia está ecoando aquilo que o Bolsonaro, no íntimo, está ditando para ele, não é? E essas coisas que ele fala de minuta do golpe, estado de defesa, nós temos que analisar a conjuntura, né? Nós tínhamos saído das urnas, o Bolsonaro tinha perdido, o Lula venceu as eleições. E qual é o nexo de um presidente que saiu derrotado nas urnas expor aos comandantes militares uma minuta propondo estado de defesa, estado de sítio? Nós estamos vivendo uma atmosfera de absoluta normalidade, né? Então não faria nenhum sentido. E ele faz crer que era tudo natural, que isso era uma coisa absolutamente natural, que o Bolsonaro agia dentro das prerrogativas de um presidente. O que tem de mais o presidente decretar um estado de sítio depois de uma abertura das urnas que revelaram a derrota dele? Então, tem um quê de cinismo na argumentação, né? Mas acho que o judiciário faria um bem a si mesmo, o Alexandre de Moraes faria um bem a si mesmo, se ignorasse essas provocações, não acha, professora? Que a essa altura, é, decretar alguma ou adotar alguma providência judicial contra o Malafaia seria fornecer a matéria-prima que eles desejam para reforçar a pregação segundo a qual o Alexandre de Moraes está agindo como um ditador. Não lhe parece isso, professora? Bom, tendo a concordar, Josias, tendo a concordar, eu acho que assim, a gente tem visto, né, esse modus operandi já há algum tempo, né, com o Daniel Silveira, com todas aquelas pessoas que assumem essa voz, né, no sentido de assumir as provocações para atrair uma certa reação, que é atrair a reação que é a reação desejada para alimentar essa narrativa, né? Então é todo esse círculo. Agora, é, vou comentar dois pontos aqui, rapidamente. Acho que primeiro eu vou começar pela parte final da tua fala, José, que é justamente a questão da minuta de golpe, né? Concordo contigo no sentido de esse verniz de normalidade, a gente acho que sim, é totalmente falacioso, e vale aqui a gente lembrar o conteúdo dessa tal minuta, né? Além de não ser uma simples proposição de LO para análise, na verdade, vale lembrar que assim, o que estava proposto nesta minuta, né, a ideia dessa minuta, era justamente a remoção do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes e do Rodrigo Pacheco. Ou seja, era que fossem removidos do poder membros dos dois outros poderes da República, né? À exceção do Poder Executivo. Estariam removidos chefes dos outros poderes constitucionais, que são a base do nosso sistema constitucional de divisão tripartite de poderes. Isso é textualmente o tipo penal de abolição violenta do Estado de Direito e de golpe de Estado, que são os crimes contra o Estado Democrático de Direito, que é justamente os crimes que se investigam nesse inquérito instaurado para investigar Bolsonaro e afins, e do bojo do qual foi apreendida essa minuta. Quer dizer, não é uma simples proposição, né, de minuta, não é uma simples ideia, é uma forma, uma ideia para uma sugestão de remoção dos outros dois poderes que têm a função constitucional de moderar os atos do poder executivo. E sem esses poderes, sem chefes importantes desses poderes, membros importantes desses poderes, a ideia então era que o executivo reinasse sozinho, digamos assim. Respondendo à outra parte aqui da pergunta, acho que estratégias à parte, né, se seria ideal ou não, ou bom ou não, que fosse que o Alexandre de Moraes, o Supremo, enfim, entrasse com alguma medida investigativa, iniciasse alguma medida investigativa contra o Malafaia, me parece que seria juridicamente possível. O Malafaia aqui, ele ataca a honra, né, enfim,
Ele ataca a honra do Alexandre de Moraes ao falar uma série de expressões que atingem diretamente a honra do ministro do STF. Fala que ele é um projeto de ditador, ou enfim, não me lembro as expressões aqui, mas são questões bem ofensivas e que corroem a reputação, ou a autoridade, enfim, do ministro, que é uma figura importante. Isso possibilita que ele mova, enfim, que entre com uma primeiramente com uma medida para processá-lo por crimes contra a honra, que aí seria uma medida, enfim, que compete a ele, e no limite pode-se pensar na prática também de um atentado contra a própria democracia, também como esse que nós falamos, uma vez que ele estaria falando ali na frente de uma multidão, incitando eventualmente o ódio contra um poder constituído. Tá? É importante a gente lembrar que sempre que a gente analisa essas questões enfim, a prolação de discursos ofensivos, discursos que podem ser caracterizados como de ódio ou não, versus liberdade de expressão, é interessante a gente ter em mente que, assim, a liberdade de expressão existe e ela é constitucionalmente protegida, garantida. A gente tem o direito de ter nossa liberdade de expressão para nos exprimirmos da forma como quisermos, mas a liberdade de expressão ela não pode ser usada para dar guarida à prática de crimes. E isso é um entendimento já consolidado pela própria jurisprudência do nosso Supremo Tribunal Federal.